Beleza, então. Pessoal, para a aula de hoje de OE, então eu já tinha avisado vocês que eu ia começar a conversar com os professores das outras disciplinas para eu trazer atividades relacionadas à estratégia de esquema com os temas, né, das aulas que vocês estão vendo. E eu conversei com praticamente todos os professores, assim, teve muita coisa bacana, né? Só que não dá tempo também de trabalhar com todos esses temas, né? E eu selecionei alguns. Então, para a aula de hoje, para a aula de semana que vem, e eu não tenho certeza se para outra semana também, mas para a aula de hoje e de semana que vem já está certo, tá? Para a aula de hoje, a gente vai fazer um esquema relacionando o tema da aula de geografia, da professora Eli, tá? Então, eu conversei com ela, a gente preparou, né, o que ia ser feito. Ela falou que já explicou para vocês sobre o assunto e ela me passou, então, um texto sobre esse assunto para vocês fazerem o esquema hoje na aula, tá? Então, na hora que vocês anexarem lá no Classroom, eu vou dar uma olhada e ela também vai ver, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para poder apresentar esse texto. Então, eu estou até compartilhando o próprio plano de aula, né? Na outra aula também compartilhei um plano de aula para vocês verem como é que a gente elabora. E aqui, então, está o texto que a gente vai utilizar. Então, assim, qual é o assunto, né? É sobre o Barão do Rio Branco, que é o tema que vocês já estavam vendo na aula de geografia. Antes de começar, eu gostaria que vocês comentassem o que vocês viram sobre o Barão de Rio Branco nas aulas ou, né, em outro lugar. O que vocês sabem, o que vocês lembram sobre o Barão de Rio Branco? Quem, se não quiser falar, quiser escrever no chat, pode escrever também. O que vocês ouviram falar do Barão do Rio Branco? Vamos ver o que escrever aqui. Foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, muito bem. Ele teve várias profissões. O nome dele era Barão do Rio Branco mesmo? Ou ele tinha um outro nome? Se ele tinha outro nome, que nome era? Ou se ele não tinha, beleza? O nome dele era José Maria da Silva Paranhos Júnior. Isso. Ele resolveu os problemas de divisões territoriais de forma diplomática. Então, o cara, ele sabia se posicionar, né? Ele sabia conversar. Então, o Brasil, que já era grande, né, territorialmente falando, ele já era bem, assim, grande, ainda tinha algumas terras que, né, não se sabia qual era o limite, se era do Brasil, se não era. Então, ele conseguiu resolver bastante essa situação, né, de incerteza. Oh, mas escrever aqui, ele ficou conhecido por resolver problemas que precisariam de guerra através de negociação. Isso, então, em vez dele botar a gente lá para conquistar as terras, né, como já aconteceu em outros territórios, né, em outros países, ele negociou, ele soube conversar. Muito bem. E ele aprendeu isso com alguém, assim? Ele teve alguma inspiração? Né, para poder ser ministro. Antes de ser ministro, ele foi advogado do Brasil, mas ele teve alguma inspiração?
Porque quem que já estava envolvido, assim, é, nesse meio, né, de negociação? O pai dele. Muito bem. Olha, vocês estão ligados, hein? É legal a gente conversar assim sobre uma outra disciplina, que daí eu tenho um outro olhar de vocês também, né? Porque na aula de matemática, às vezes a gente acaba ficando um pouco mais tenso, né? Porque tem aquela coisa da matemática assustar, mas eu vejo aqui a participação de vocês falando de outro assunto. Eu fico muito animada, assim, é bem legal a gente, né, conversar sobre outros assuntos, não só sobre a matemática. E acho que a disciplina de OE, ela consegue fazer isso com a gente, né, com as nossas aulas. Muito bem. Então, ó, voltando aqui no texto que a professora Eli me passou, então o que que a gente vai ter que fazer? É claro que a gente não tem o texto em mãos, então não vai dar para ficar grifando, fazendo marginalia, então vamos fazer o mesmo é, estilo que a gente fez nas aulas anteriores. Conforme eu for fazendo a leitura do texto, vocês vão anotando as palavras-chave, tá? Pessoal, lembrando o seguinte, a gente vai fazer um esquema. O esquema, ele é mais simples, ele tem só palavra-chave, não tem explicação, não tem o porquê da ligação que a gente fizer, tá? O tema principal aqui, a gente vai falar do Barão do Rio Branco, né? E das questões que ele estava envolvido. Então, você pode colocar ali como tema Barão do Rio Branco, questões do Barão do Rio Branco, né? E depois ir relacionando. A gente vai falar das 4 questões, né? As principais questões que ele estava envolvido. Então, tinha a questão da Zona de Palmas, a questão do Amapá, a questão do Acre e a questão do Pirara. E ali, né, na hora que vocês forem fazer a ligação, indicar essas questões, vocês vão ter que colocar palavras que tenham significado ali para aquela questão, né? Então, o que que aconteceu ali, o que foi principal na questão da Zona de Palmas, para vocês escreverem essas palavras e poder relacionar depois, tá? Então, se atentem às palavras que vocês vão escrever, que vocês vão anotar. Então, conforme eu for lendo cada questão, eu vou deixar um tempo para vocês escreverem aí no caderno, anotar essas palavras para ir montando o esquema. Quem consegue já fazer agora durante a aula o esquema, faz aí bonitinho, né? Capricha, porque a professora Eli vai olhar depois. Acredito que ela vai considerar alguma nota, tá? E na hora que vocês forem postar no Classroom, tire uma foto caprichada. Se você achar que o esquema ficou meio, né, escrito de qualquer maneira, passa limpo, né, deixa mais bonito. Então, vamos lá. Após a proclamação da República Brasileira, em 1889, os governantes defrontaram-se com a questão dos seus limites territoriais, que, embora definidos anteriormente pela Constituição Brasileira de 1891, não se encontravam devidamente delimitados. Por essa razão, a chamada República Velha esteve envolvida numa série de questões de limites, tendo o seu máximo expoente na figura de José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco. Então, né, como vocês me falaram já lá atrás, né, o nome dele não era Barão do Rio Branco, o nome dele era José Maria da Silva Paranhos Júnior, né? E o pai dele era o Visconde do Rio Branco, tá? Foram essas as principais questões. Então, teve a questão da Zona de Palmas ou das Missões, que foi de 1890 a 1895, a questão do Amapá, de 1894 a 1900, a questão do Acre, de 1899 a 1903, e a questão do Pirara, que foi em 1904, tá? Então, eu vou começar lendo a questão da Zona de Palmas.
e vocês vão anotando. A questão da Zona de Palmas, ou das Missões, de 1890 a 1895. A Argentina reivindicava a região oeste dos atuais estados do Pará e de Santa Catarina, pretendendo as fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin, supostamente com base no Tratado de Madrid, de 1750. Pouco antes da proclamação da República, ambos os países haviam acordado que o litígio seria solucionado por arbitramento. Nesse contexto, Quintino Bocaiúva, então ministro das Relações Exteriores do governo provisório, assinou o Tratado de Montevidéu, em 25 de janeiro de 1890, que dividia a região entre ambos. O Congresso Nacional Brasileiro não ratificou o tratado e a questão foi submetida ao arbitramento do presidente estadunidense Cleveland, cujo laudo foi inteiramente favorável ao Brasil, definindo-se as fronteiras pelo rio Peperiguaçu e Santo Antônio. Nessa questão, estreou como advogado do Brasil, a partir de 1893, o Barão do Rio Branco, escolhido pelo presidente Marechal Floriano Peixoto, para substituir o Barão Aguiar de Andrade, falecido no desempenho da questão. Então, né, nesse parágrafo, nessa parte do texto que fala da questão da Zona de Palmas, então está explicando qual foi a situação, o que aconteceu e onde o Barão do Rio Branco ele começa a aparecer, né? Então, ali, em 1893, ele foi escolhido para ser o advogado do Brasil, tá? E então, né, nesse período, conseguiram, né, limitar até onde então Paraná e Santa Catarina, né? Porque naquela época a Argentina estava reivindicando essa região e eles conseguiram então entrar num acordo, tá? Então, 5 minutinhos para vocês poderem anotar o que vocês acharem de importante dessa parte. Quem for terminando, levanta a mão aqui para eu saber, tá? Para eu ter um controle. Professora, Oi, Laura, pode falar? você já fez chamada? Eu entrei um pouquinho atrasada. Eu fiz, eu coloquei presença para Tá você, bom, que eu vi obrigada. você entrando. Aproveitem para fazer agora durante a aula, assim depois vocês ficam livres, né? Dá para descansar mais tarde. Já vai anotando durante esse tempo, anotando as palavras que vocês acharem mais importantes do texto para poder montar o esquema.
A Júlia já terminou, Júlia Granado. Quem terminou, vai levantando a mão para eu ter um controle aqui. Mais 3, deixa eu ver quem que terminou. A Sara Trevejo. Ai, Pro, eu tinha levantado a mão, mas eu fechei, achei que você já tinha visto. A Gabriele. Gabriel. Nossa, quanta gente! Laura, Júlia Granado, Camila, Thalita, Júlia Muraki, Felipe. Muito bom! Então, agora acho que a gente já pode ir para a segunda questão, né? Quem quiser tirar print dessa parte aqui do texto, apesar que, né, o texto ele vai estar disponível depois lá no Classroom para vocês, né, para quem quiser dar uma olhada de novo, para finalizar o esquema certinho, pode olhar lá. Mas eu só disponibilizo faltando uns 15 minutos para o término da aula, tá? Então, agora vamos para a segunda questão, que é a questão do Amapá, que foi de 1894 a 1900. Embora o primeiro tratado de Utrecht houvesse estabelecido os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa pelo rio Oiapoque, ou de Vicente Pinzon, esse limite havia sido contestado após a Revolução Francesa, sucessivamente pelo Diretório, pelo Consulado e pelos impérios de Napoleão I e Napoleão III de França, sendo questionada a identidade daquele rio. A expansão colonialista europeia do final do século XIX suscitou novos conflitos na região com o surgimento da República de Cunani e choques armados no rio Calçoene. O Tratado de 1897 escolheu para árbitro da questão o presidente do Conselho Federal Suíço, Walter Hauser. Os argumentos brasileiros foram expostos pelo Barão do Rio Branco, encarregado em 1898 da questão. A mesma já havia sendo estudada informalmente pelo Barão desde 1895, que ao chegar a Berna apresentou uma memória de 7 volumes, a questão de limites entre o Brasil e a Guiana Francesa. A sentença arbitral, datada de 1º de dezembro de 1900, foi favorável ao Brasil, mantendo-se a fronteira pelo rio Oiapoque. A popularidade de Rio Branco atingiu uma dimensão nacional e ele assumiu a pasta das relações exteriores. Então, a questão do Amapá, ela foi aqui bastante importante, né, para o Rio Branco assumir, então, né, como ministro das Relações Exteriores. Então, o que ele ajudou a resolver ali, né, em relação a essas fronteiras, foi de extrema importância para ele ter conseguido o cargo que ele estava, né, até a sua morte. E, assim, né, uma curiosidade, aqui fala do rio Oiapoque, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem até uma frase que já virou nome de música, livro, enfim, que fala do Oiapoque ao Chuí, né? Então, quando fala do Oiapoque ao Chuí, quer dizer que é o Brasil inteiro, então é do norte até lá, né, o sul, porque Oiapoque, ele fica lá no extremo norte, então, né, do Brasil. E o Chuí é um nome de uma cidade lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, talvez vocês, não sei se vocês já ouviram essa frase, né, alguma vez, mas assim, os avós falam bastante. Eu não sei em qual música que tá essa frase, tá? Para falar a verdade para vocês, mas eu já ouvi bastante
meus tios falando, né? Assim, quem é caminhoneiro fala bastante, porque até conhece, né, essas regiões, quem viaja o Brasil inteiro conhece essas regiões. Hoje em dia, eles colocam como limite, assim, do norte e do sul, outros pontos, tá? Não necessariamente o rio Oiapoque e a cidade de Chuí, tá? Eles colocam outros pontos como extremo mesmo norte e extremo sul, tá? Mas tem essa curiosidade aí para vocês. Então, agora anotem, né, as palavras-chave da questão do Amapá, tá? Então, mais 5 minutinhos para vocês anotarem. E o mesmo esquema, quem terminar de anotar, já levanta a mão para o teu controle. Foi a Lara que entrou agora, né? Oi, prof. Ah, então tá bom. Só para eu colocar a presença, Lara. Lara, a gente está fazendo anotação de palavras-chave do texto. Foi um texto que a professora Eli passou, tá? Que vocês terão que fazer um esquema sobre o envolvimento, né, do Barão do Rio Branco com algumas questões de limites territoriais no Brasil. Então, o pessoal já fez a primeira parte, tá? A primeira questão, que era a questão de Palmas, da zona de Palmas, e agora eles estão fazendo a anotação da questão do Amapá. Então, anote as palavras que você considerar importante, né, daqui para frente, e depois você faz ali do primeiro, tá bom? Tá bom. Então, a Júlia Granado já terminou. A Camila.
Gabriel, Sara, Bruna, nossa, agora um monte. Felipe, Dani, Amanda, já até me perdi aqui, que apareceu um monte de uma vez. Muito bem. Só mais um minutinho aí para quem está fazendo terminar. Então, a terceira questão, que é a questão do Acre. Então, a questão do Acre, ela foi importantíssima para o Barão do Rio Branco, né? Ele teve um grande envolvimento nessa questão. Eu acho que vocês já devem saber mais ou menos o que houve. E aqui, né, tem algumas informações, assim, mais específicas, tá? Então, a questão do Acre. O povoamento da região, no contexto da economia da borracha, foi feito por seringueiros com apoio de seringalistas do Amazonas. O governo da Bolívia determinou a ocupação da região, levando à proclamação do Estado Independente do Acre pela população brasileira em 1899, também com o apoio de seringalistas amazonenses. O processo foi liderado pelo jornalista espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias, e o regime instaurado uma república, com capital em Porto Alonso, atual Porto Acre. A questão agravou-se em 1901 com o arrendamento da região a um consórcio estadunidense, o Bolivian Syndicate, com amplos poderes. O brasileiro José Plácido de Castro liderou uma nova reação, registrando-se choques armados que culminaram com a derrota das forças bolivianas. Em função dos mesmos, tropas do exército brasileiro concentraram-se em Corumbá. Na iminência de um conflito armado internacional, o chanceler brasileiro Barão do Rio Branco iniciou negociações com a Bolívia, tendo previamente indenizado a companhia estadunidense em 110 mil libras esterlinas pelo abandono de suas pretensões. O Tratado de Petrópolis, de 1903, encerrou a questão, mediante a retificação de pequenos trechos da linha de fronteira. O Brasil ficava com a região após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O Tratado do Rio de Janeiro incorporava o restante da região acreana ao Brasil mediante a permuta de terras com o Peru. Então, assim, né, eu dei uma procurada, né, uma lida, assisti alguns vídeos sobre o assunto para poder vir trazer para vocês também. E pelo que eu, né, lembro lá dos vídeos que eu vi, que assim, o Brasil ele não fazia tanta questão, né, de ter essas terras, né, ali do Acre. Só que quando a Bolívia e os Estados Unidos começaram a conversar sobre o assunto, houve uma preocupação, né? Porque se os Estados Unidos ele começasse a ter poder ali naquela região, então ia complicar para os países que estavam por ali. Então, por isso que o Brasil, né, começou a se envolver. E depois, né, desse pagamento, então, que foi realizado ali, eles vieram, então, para Petrópolis, no Rio de Janeiro, para poder assinar o Tratado de Petrópolis. É por isso que tem esse nome, tá? Então, com a condição também da construção da estrada de ferro. E você vê, né, com tudo que aconteceu aqui, né, contando a história, tudo resolvido, né, através de
né, tudo de boa, vamos dizer assim, tudo de boa. Não teve guerra, não precisou ter morte, né, violência, nada disso. Então foi tudo resolvido, é, né, tranquilamente, assim, né? Claro, deve ter tido alguns conflitos ali, mas de uma forma pacífica, tá? Então, 5 minutinhos para vocês anotarem as palavras aqui da questão do Acre. Se tiver alguma informação que vocês saibam já, né, e quiser acrescentar, pode colocar também, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para anotar a questão do Ô, Acre. prof, Oi, Bruna. mas tem certeza que vai ser esquema isso? Sim, esquema. É porque da forma como eu tô notando, isso daqui, se sair um mapa conceitual, já é o mínimo. Não tem como colocar uma palavra-chave para eu adivinhar o que tá acontecendo. Não tem? Por exemplo, ó, aqui da questão do Acre, o que foi o que marcou, né, o O que eu acerto? colocaria principal aí é da negociação com a Bolívia. E aí Hum. resultou o negócio. Mas aí como vou colocar. Ai, prof. Ó, por exemplo, ó, o Tratado de Petrópolis, né, que foi o que encerrou a questão, então ele vai ter que aparecer. Aí, por exemplo, aqui eu já estou indo para o final, né? Mas, ó, a questão do Acre. Quem que povoava? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui os seringueiros, aí colocar, tipo, relacionar com o governo da Bolívia, o que eles fizeram. Então, tinha ali o consórcio estadunidense. Então, pode colocar assim o termo, consórcio estadunidense, depois Bolivian Syndicate. Aí, o Tratado de Petrópolis. Além do pagamento, né? O tratado ele falava também da construção da estrada de ferro. Então, pode colocar Tratado de Petrópolis, pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, assim, é tentar relacionar com o mínimo possível, tá? Tá. E, prof, mais Né? uma coisa, esse esquema a gente vai ter que dividir ele calma aí. Dividir ele nas questões de Palmas, Amapá, Acre, ou vai um negócio só? Ó, a pergunta que a Patrícia fez agora também. É um esquema para tudo, tá? Eu conversei com a professora Eli, a ideia é fazer um esquema só para as 4 questões, tá? É que assim, na hora que a gente lê, tem muita informação mesmo. Precisa colocar todas as informações? Não, né? Que nem vocês falaram que já estão anotando muita coisa, né? Dessas anotações que vocês fizerem, dá uma peneirada, né? Vê aí o que dá para salvar mais, tá? Não precisa colocar tudo, beleza? É que assim, o que eu conversei com a Eli, ela queria que vocês colocassem, então, Barão do Rio Branco e sobre as 4 questões, o que tem, né, de informação mais importante de cada questão, né? Essa é a ideia. É que na hora que a gente começa a ler, vai tendo muita informação, né? A gente não consegue, assim, peneirar, né? Parece que tudo é importante, tem que colocar tudo. Mas vocês vão conseguir sim, tá? Então, a Dani já terminou. Então, assim, ele não vai ficar, perguntaram, né, se não vai ficar incompleto. Por que que não vai? É que, assim, o esquema, lembra, né, das características de um esquema? Ele é mais simples, ele é como se fosse o esqueleto, ele só tem as palavras principais, né, porque aquela palavra, ela vai carregar muito significado e a gente vai entender qual é a relação. Diferente do mapa conceitual, que a gente coloca tudo ali, né?
pode colocar as relações, pode explicar, colocar o porquê, né? Então, o mapa conceitual, ele é mais carregadão mesmo, né? Agora, o esquema dá essa impressão que é incompleto, mas não, é porque quando a gente lê uma palavra, a gente já sabe o significado. Por exemplo, se escrever Tratado de Petrópolis, eu falei de colocar ali o pagamento, né, dos 2 milhões de libras e a construção da estrada de ferro. Precisaria colocar também tudo isso? Não. Se colocar só o Tratado de Petrópolis, na hora que você lê, para quem já sabe, né, do assunto, Tratado de Petrópolis, já sei o que que é. Tinha um pagamento envolvido e a construção de uma estrada de ferro. Pronto, tá? Então, que nem eu falei para vocês anotarem tudo isso, mas na hora que vai montar o esquema, a gente consegue direcionar, consegue selecionar o que é mais ali importante, o que vai trazer muito significado, tá? É que ainda, né, como vocês ano passado fizeram bastante mapa conceitual, ainda tá o mapa conceitual bastante internalizado, né? Vocês acostumaram muito com o mapa conceitual. Então é difícil tirar isso, né, do completinho, né? Mas vocês vão ver que vai dar certo. Se vocês tiverem dúvida depois de pronto, antes de postar no Classroom, se quiser mandar para mim no WhatsApp para eu falar, né? Se tá legal, se não tá. Se vocês estiverem inseguros na hora de enviar, pode me chamar, tá? Então, eu vou agora para a quarta questão. A quarta questão é mais curtinha, que é a questão do Pirara, de 1904. No século XIX, acentuou-se a presença inglesa na fronteira com Roraima, a pretexto da indefinição de fronteiras e de proteção aos missionários britânicos na catequese de populações indígenas. Submetida ao arbitramento do rei Vítor Emanuel III da Itália, este dividiu a área pleiteada entre as partes, cabendo a maior parte à Grã-Bretanha. Atuou como advogado pelo Brasil Joaquim Nabuco. Então, aqui a questão do Pirara é em relação, né, a delimitar a fronteira com Roraima. Então, se vocês olharem lá no mapa do Brasil, onde fica Roraima, então teve uma divisão, né, do que ficaria para a Itália e do que ficaria para a Grã-Bretanha. Tá? Então, aqui assim, que eles colocaram as 4 principais questões, né, de fronteiras do Brasil que foi resolvido, e também, né, que essas resoluções de problemas de fronteira foram legal, assim, sem guerra, né, com tratados, então foram resolvidas de maneira mais amigável, tá? Então essa daqui é mais curtinha mesmo, a questão do Pirara. Eu acho que o que pega mais para vocês é a questão do Acre, que é a que já está mais carregada, que vocês têm mais informação. Talvez seja que vocês vão ficar com mais dúvida na hora de montar o esquema mesmo. Então, essa é mais curtinha. Ó, vamos fazer assim agora, tá? Quem terminou já de fazer, então, né, as 4 questões, anotou as palavras, já quiser organizar mais ou menos o esquema, ou quem já organizou, fica à vontade, então, se quiser já postar no Classroom, ou se quiser passar limpo o esquema, tá? Então, tem 5 minutinhos aí para a próxima aula, então vou deixar vocês à vontade para quem quiser já sair e se resolver aí, tá bom? Qualquer coisa, me chama, fica